Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 18. Semana passada, no episódio 17, trouxemos o tema Bem-aventuranças e Prosperidade, baseadas no Salmo 112, não deixe de assistir. Hoje falaremos sobre 2 salmos de Davi, que demonstram como era o seu coração. A palavra de Deus diz um coração segundo o coração de Deus. Mesmo traído, menosprezado, perseguido, cercado num deserto, Davi descobriu ali que a presença e o amor de Deus são suas maiores riquezas. Talvez você já tenha passado ou passará por situações similares. Traições, perseguições ou desertos. Quem não passa por desertos da vida, não é? Mas talvez até você esteja passando agora por um momento difícil como este. Então, o tema de hoje é A Tua Graça é Melhor que a Vida, baseada nos Salmos 3 e 63 da Palavra de Deus. Então, bora lá. Davi, como a gente sabe, foi um dos principais personagens bíblicos. Ele foi pastor, foi rei, estadista, guerreiro, profeta, salmista. Davi, no entanto, teve problemas familiares. A gente sabe do pecado que ele cometeu com Batseba, mas também em relação aos seus filhos. Talvez por suas ocupações ou até pelo seu próprio jeito de ser, ele falhou com os seus filhos. Faltou atenção, faltou direção e principalmente a companhia do pai. Se você estudar a história de Davi, você vai ver que faltou ele estar ali perto dos seus filhos quando eles mais precisavam. E aí houve um caso extremo, o caso de Absalão. Ele era filho de Davi com Maaca, filha de Gesur, num casamento político. A Bíblia diz que ele era muito bonito, tinha um cabelão, não é? Seu nome significa literalmente pai da paz, Ab-Shalom, pai da paz. Mas a sua vida foi marcada por vinganças, por mortes e finalmente por uma traição e rebelião contra o seu próprio pai. Davi escreveu 2 salmos quando fugia do seu próprio filho Absalão. O primeiro deles, bastante contundente, é o Salmo de número 3, que nós vamos ler agora. Senhor, diz Davi, como se tem multiplicado os meus adversários, tanta gente é contra mim. Eles dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e quem mantém a minha cabeça erguida. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu desde o seu santo monte. Não terei medo de 10 milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes dos perversos. A salvação e livramento vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a tua bênção. Esse salmo, novamente, é um salmo que Davi escreveu quando fugia do seu próprio filho Absalão. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 15, em diante, até o 18. Ele estava cercado por inimigos, incluindo muitos que eram seus amigos, ex-amigos, parentes e principalmente seu próprio filho. Uma situação terrível que ninguém gostaria de passar. Além da traição, da rebelião e cerco, ele também era ridicularizado com seus inimigos, dizendo que Deus o havia abandonado. Imagina o coração de Davi nisso tudo, lá fugido destes que eram antes seus amigos e até seus súditos. Mas apesar da situação desesperadora, Davi confiou que a companhia de Deus bastava e que sua presença era o bastante para o proteger e o livrar, pois a salvação dos justos, diz Davi, pertence ao Senhor. É o que diz aqui, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e aquele que mantém erguida a minha cabeça. A minha salvação e livramento e bênção vem somente de ti, meu Senhor. O coração de Davi era um coração especial. Nestes momentos de luta, ele poderia estar reclamando, estar murmurando, estar amaldiçoando, mas ele se volta para Deus com todo o seu coração. O segundo salmo escrito nestas condições, no deserto de Judá,
a mesma situação, perseguido por seu filho, pelos seus ex-amigos e gente conhecida, e que agora se voltava contra ele, foi escrito como o Salmo 63. Nós vamos ler então. Diz assim a partir do verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei de todo o meu coração. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exaurida, exausta e sem água. Eu te vi, Senhor, no Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor ou a Tua graça é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei, e assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos em oração. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado, pensando em ti, meditando ao teu respeito a noite toda. Pois tu és o meu auxílio, jubiloso cantarei à sombra de tuas asas. A minha alma, Senhor, se apega a ti. A tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, ele se alegrará em Deus. Todos os que juraram falar a verdade o louvarão, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Esse é o Salmo 63, falado também, expresso, escrito e colocado de uma maneira clara naquele momento de fuga de Davi para com aqueles que o perseguiam. Então vamos lá, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei de todo o coração. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exaurida, exausta e sem água. O cenário, novamente, queridos, vulnerabilidade, angústia, solidão, sede física e espiritual. Davi expressou seu profundo anseio por Deus, encontrando satisfação e refúgio na presença divina, em vez de focar nas adversidades. Meu querido, você está passando por uma situação difícil? Levante os seus olhos, foque em Deus. Lembre-se de quem Ele é e daquilo que Ele é capaz de fazer. O nosso Senhor está conosco, Ele está presente, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. No verso 2, Davi fala, eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. O que ele quis dizer com isso? Eu sei quem você é, Deus. Eu conheço o teu poder, o teu amor, e eu posso contar com isso, ainda que eu esteja perseguido, fugido num deserto, em cavernas, o Senhor está comigo. E aí ele coloca um texto que para mim é o texto principal aqui. Teu amor, a tua graça é melhor do que a própria vida, com os meus lábios te louvarei. Tua graça, tua benignidade, o teu amor é melhor ou são melhores do que a própria vida. Para nós que somos cristãos e conhecemos a maravilhosa e infinita graça de Deus, esse salmo é um marco, é um ensinamento precioso. A palavra hebraica usada aqui é Hesed, H-E-S-E-D, que se refere a um favor divino. Este amor, que é maior que a própria vida, é um favor divino, uma graça divina, um amor leal, uma bondade amorosa, uma compaixão firme, um amor extraordinário. Toda essa palavra, ela diz tudo isso. Essa palavra é maravilhosa. Davi, então, expressa o seu compromisso com este favor, mais valioso e superior a qualquer bem terreno, incluindo a sua própria vida. A tua graça é melhor que a vida. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a graça. Sem a graça, nós não estaríamos vivos. Pela graça, nós estamos aqui e a graça de Deus tem mantido este mundo até que o Senhor Jesus Cristo venha dar um fim em tudo isso aqui. A graça é o maior favor de Deus que Ele tem nos dado sem merecimento algum. Não é obra nossa, é obra dele. Ele decidiu nos abençoar com este amor sublime, esta compaixão inexplicável. Ela nos faculta o acesso à presença do próprio Pai pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A melhor coisa, queridos, que aconteceu na minha vida cristã foi ter conhecido a graça. Eu nasci e fui criado em uma atmosfera demasiadamente rígida e de cobrança por santidade na marra e no braço.
cobranças de coisas inatingíveis pela força humana e consequentes culpas por não alcançarmos tal padrão. Talvez você tenha vivido isso. Julgamentos, juízos, competições eram só consequências no meio do povo. E por fim, traições, expectativas frustradas em relação à fé, aos amigos e até à família. Quanto peso, quanta culpa, até o dia, graças eu te dou, em que eu conheci a graça maravilhosa, a infinita e transbordante graça do Senhor. A graça veio e ela vem e ela cobre uma multidão de pecados. Ela viabiliza a presença do Espírito Santo em mim, para que ele habite em mim e ele, a terceira pessoa da Trindade, né, do próprio Deus triuno, opera o que nós, seres humanos, não conseguimos, aquilo que sem ele jamais conseguiríamos. É diferente. Nós não temos que nos esforçar para cumprirmos o que Deus fala, nós temos que nos esforçar para estarmos na presença dele. E aí ele nos corrige, ele nos conduz, ele imprime a sua palavra no nosso coração, escreve a palavra no coração para que nós não pequemos contra ele. É diferente, é uma obra sobrenatural através da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Mas, queridos, ela também diz, a palavra de Deus, que lá no Velho Testamento pessoas tiveram acesso a essa graça, conheceram essa graça de uma maneira estranha. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Até mesmo os profetas, diz Pedro aqui, 1 Pedro 1, queriam saber mais sobre esta salvação, a nossa salvação, que eles investigavam diligentemente a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, para nós. Então lá adiante, lá atrás, Davi e os profetas profetizavam que haveria de vir uma graça, um perdão, algo da parte de Deus, um caminho aberto, uma religação, não uma religião humana, mas uma religação da parte de Deus. E continua, verso 11, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande posterior glória. Ou seja, o Espírito de Cristo já estava neles, naqueles profetas, falando, mostrando para eles e através deles profetizando que haveria de vir uma graça maravilhosa e uma salvação que nos alcançaria, não a eles, mas a nós. Por fim, queridos, Cristo traz tudo isso e Davi, então, declara no verso 4 ao verso 8, nesse salmo que nós acabamos de ler, por isso, né, ele declara, assim diz Davi, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei a ti as minhas mãos em oração. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando ao teu respeito a noite toda, pois tu és o meu auxílio, jubiloso cantarei abrigado à sombra de tuas asas, minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Você pode imaginar que esse salmo, com esse texto, foi escrito numa situação como esta? Nós lemos o Salmo 3 em que ele fala de inimigos que o cercavam, sabemos que o contexto era do próprio filho e ele até fala em 10 milhares de soldados que poderiam cercá-lo e ele diz que ele não temeria ali. Mas ele ainda complementa nos versos 4 a 8 que ele se deleitava no Senhor, na sua graça, em saber que a sua graça era melhor ou é melhor do que a vida. Em adoração, na solidão das vigílias da noite, Davi encontra consolo e alegria em seu querido e amoroso Pai. Meus queridos, meus amados, nós podemos encontrar fortaleza, segurança, repouso, refúgio no nosso Deus. Quando nós estivermos atarantados, desesperançados, perseguidos, o Senhor Jesus Cristo e a sua graça são melhores do que a própria vida. E aí, o Salmo termina, verso 9 a 11. Aqueles que, no entanto, optam pela mentira, perseguição, traição, crueldade, terão um destino sombrio, diz a palavra de Deus.
Queridos, os salmos de Davi em fuga no deserto, em circunstâncias desesperadoras, nos apontam para valores maiores que a nossa própria vida e proteção. Davi, ele cria fielmente, piamente na justiça e bondade de Deus, crendo que seus próprios erros, como ser humano, porque certamente, ao ser perseguido pelo seu filho, a culpa era jogada na sua cara, dizendo que ele não tinha sido um bom pai, mas ele cria que até estes erros, como ser humano, seriam perdoados pela graça de Deus. A Bíblia fala que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas com olhos de misericórdia e graça infinitas. Os óculos, as lentes do Pai, através do Senhor Jesus Cristo, da graça do Senhor Jesus Cristo, enxergam em nós pessoas não pecadores inveterados, mas enxergam em nós filhos de Deus, que serão resgatados, renovados, transformados pelo seu próprio poder. Por isso, se você está sendo injustiçado, ou pior, perseguido por pessoas e até parentes, saiba que a graça de Deus e a sua presença são o seu refúgio e o seu lugar seguro. Ou ainda, se há um peso na sua alma por coisas que você disse ou fez, entregue-se e entregue esse fardo para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E Ele cuidará de você até nos desertos, em tempos de secura e desesperança. Vamos orar. Senhor nosso Jesus Cristo, nosso Deus eterno, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, Senhor, na alegria e na tristeza, na abundância e na caristia. O Senhor está conosco, Senhor, nos lugares maravilhosos, mas também nos desertos. E quando nós estamos, Senhor, diante de situações perseguidos, Senhor, injustiçados, Senhor, incompreendendo, Senhor, sem compreensão da situação que nos cerca, o Senhor é o nosso refúgio. Então, Senhor, dá-nos nas vigílias da noite, Senhor, os pensamentos mais elevados, para que nós possamos, em contato com o Senhor, saber que o Senhor vela por nós, e o Senhor está com os teus olhos postos sobre os teus filhos, e o Senhor nunca nos abandona. Ninguém pode tirar a gente, a nossa alma, das tuas mãos, Senhor, diz a tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te entregar os nossos caminhos, pedir perdão pelos nossos pecados, pois somos humanos, e ter a certeza que o Senhor não nos trata de acordo com eles, como eles mereciam, Senhor, mas o Senhor nos livra, nos cura, nos salva, o Senhor nos resgata e restaura, Senhor, a nossa alegria, Senhor, a nossa força, porque Tu és a nossa força. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que sejamos como Davi, Senhor, que possamos dizer todos os dias: Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde e pela Tua graça, porque hoje eu acordei e a Tua graça é melhor do que a vida. Por ela eu tenho acesso a Ti e ao Pai e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Essa é a palavra que o Senhor preparou. Se você gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal, mande os seus comentários e, mais do que isso, que Deus abençoe a sua semana, a sua família, a sua vida, que você tenha uma vida de comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo todos os seus dias, em nome de Jesus. Amém.